Esse programa é baseado em casos reais. Há cenas fortes que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Cole e Billy Isaacs e seu meio-irmão Wayne Coleman tiveram uma infância pobre e foram negligenciados pelos pais. Está claro que essas crianças queriam e precisavam de afeto, mas nunca tiveram isso. Não sei por que fui ter tanto filho. Some da minha frente! Põe as mãos no volante! Viraram ladrões e começaram a cometer crimes pequenos. A prisão fortalece o laço entre eles. A gente tem que sair daqui, cara. Mas as barras de ferro irão O enfraquecê-los. Cal disse, tô dando fora, e quem quiser vir comigo tem que estar preparado para ir pro inferno e abraçar o capeta. Bom, 2 mortos. Levanta! Levanta! Não podem falar nada. Juntos, esses irmãos vão trilhar um caminho sangrento Vai, sai do carro! pela costa leste dos Estados Unidos. Costas! Esse crime foi tão abominável que destruiu uma família inteira. I don't know what made us decide to kill them. We figured that they couldn't send us back to prison if they couldn't talk. DNA criminoso. Na pequena cidade rural de Donaldsonville, na Geórgia, Mary Alday, de 24 anos, está voltando do supermercado para casa. Para Mary, a família e a comunidade são a base de sua vida. A família Alday era um exemplo. Eles eram extremamente generosos. Nunca trancavam a porta da casa. Mary chega na casa aconchegante que divide com o marido Jerry, que fica no limite da grande fazenda da família. Eram muito unidos, uma família típica do sudoeste da Geórgia. E eles realmente passavam muito tempo juntos. A família planejava fazer uma refeição reunida, após longas horas trabalhando no campo. Ela estava esperando ver vários carros conhecidos do lado de fora da casa, e ela reconheceu todos a não ser um que tinha placa do estado de Maryland. Podia ser alguém da igreja deles. Não era incomum eles terem visitas de última hora. Ela entrou na casa, pensando que talvez tivesse alguma coisa interessante acontecendo do lado de dentro. Nada nesse mundo poderia ter preparado a Mary para o que ela estava prestes a encontrar. Mary se depara com uma família de monstros que estão com sede de matança e não tem nada a perder. Jarrettsville, Maryland, 13 anos antes. Em uma cidade rural ao norte de Baltimore, Maryland, Wayne Coleman e seus meio-irmãos mais novos, Cole e Billy Isaacs, cresceram em um lar caótico. Wayne, Cole e Billy eram, respectivamente, os números 4, 8 e 10 de uma família de 12 crianças. E os 3 ficaram muito próximos conforme foram crescendo. A maioria dos filhos mais velhos já havia saído de casa, expulsos pela mãe infeliz, Betty. Você é um inútil, eu não sei pra que fui ter tantos filhos. Some da minha frente! Era uma família disfuncional, se é que dá pra chamar de família. Betty, a mãe, não era uma mãe. Ah, some daqui! Ela teve 12 filhos com 2 maridos. Mas dizer que ela era uma mãe relapsa seria extremamente generoso da minha parte. Fica quieto. A Beth achava que os filhos eram um peso, eles só atrasavam a vida dela. Betty, que tinha 40 anos e trabalhava meio período como garçonete, gastava a maior parte do salário com bebida. E seus filhos passavam fome com frequência. Os pais das crianças haviam desaparecido há tempos. Eles tinham um estilo de vida precário. E as crianças precisavam se virar sozinhas. A vida não era melhor fora de casa. Para Cole, de 10 anos, e Billy, de 6 anos, a escola era uma tortura. E aí? De que eu te disse, hein, pirralho? Eles eram vistos como pobres deploráveis. Deixa meu irmão quieto. As outras crianças provocavam e evitavam os 2. Para! Vai, sai daqui, moleque. As crianças só podiam contar umas com as outras. O Corey e o Billy se destacavam, não exatamente por serem bons alunos ou pelas habilidades atléticas, mas porque eles eram um desastre. Você tá bem? Tô. Quando parecia que a situação não poderia piorar, Beth abandonou seus filhos. A Beth era o tipo de mulher que provavelmente não devia ter tido filhos.
Ela desaparecia por vários meses seguidos e estava sempre com um homem diferente. Quando uma criança não recebe amor e não é valorizada, ela sente muita raiva. Eu te odeio, você ouviu? Eu te odeio. Ei, fica calmo. E não sabe como extravasar esse sentimento. Tá bom. Se a minha mãe me rejeita, que tipo de pessoa eu posso ser? Será que eu tenho algum valor? Isso não diminui a autoestima de alguém e sim destrói completamente. Para conseguir sobreviver, Wayne, de 15 anos, passou a praticar pequenos roubos e incentivou os irmãos a fazerem o mesmo. Wayne era o mais velho e dentro da dinâmica da família deles, ele sempre era visto como o irmão mais velho, o herói, o salvador. Os dois irmãos idolatravam Wayne e ele começou a ensinar o que sabia sobre ser um bandido. Seu pequeno grupo criminoso não duraria muito. Chega! O serviço social acabou intervindo e eles tiraram as crianças da mãe, o que não foi perda nenhuma. Chama a polícia então pra você ver! Para com isso, você não tem coragem! E aí os irmãos foram separados. Então, aquele laço, aquela ligação e o único tipo de amor que eles já tinham vivido foi quebrado. Wayne foi viver por conta própria, enquanto Cole e Billy passam de um lar adotivo para outro. O que está fazendo, querido? O Billy era extremamente novo. Fazendo um desenho? E vários pais adotivos tiveram problemas porque ele não se adaptava bem. Ele nem tentava. Como uma criança pode ficar bem em um lar novo, tendo um histórico de abuso e negligência? Você é um inútil, não sei pra que fui ter tantos filhos. Sai da minha frente, sai daqui! Isso cria na criança a sensação de que eu não me encaixo aqui, sou só temporário. Eles não me amam. Ninguém me quer. O Cal, na realidade, sonhava em reunir toda a família de novo e de ser parte de uma família de verdade que se amava. Ela tentou chamar os amigos, mas eles estavam ocupados. Por mais que a mãe fosse destrutiva, Cole ainda buscava seu amor e atenção. Uma característica da síndrome psicológica de pessoas que sofreram maus tratos por parte das mães é que quanto mais abuso elas sofrem, mais elas se apegam à mãe. Aos 12 anos, Cole era um menino problemático e rebelde. Ele foi enviado ao local que serve como último recurso, o Instituto para Meninos de Maryland. O Instituto para Meninos de Maryland foi criado para ajudar crianças problemáticas a se encontrarem, mas acontece que elas sofrem muito abuso naquele lugar. Ele virou o alvo dos outros, só pelo tamanho e pela idade. E quem estava lá para defendê-lo? Para protegê-lo? Ninguém. O que aconteceu foi que ele se fechou. Ele criou resistência e construiu uma muralha em volta dele. Ele não era mais aquele menino perdido. O jovem furioso fugiu do instituto aos 15 anos e encontrou seu caminho até as ruas de Baltimore. Baltimore, Maryland. Aos 19 anos, Cole se reencontrou com o irmão mais novo, Billy. Mas o Wayne havia desaparecido. Wayne estava sempre cometendo infrações. A gota d'água foi quando ele arrombou uma loja de bebidas em Baltimore, e aí foi preso. Ao contrário dos irmãos mais velhos, Billy havia criado uma vida séria. O Billy não era só uma versão menor do Cal. Ele era astucioso, simpático e tinha um emprego em um posto de gasolina. Oi. E aí, cara? Mas Billy estava disposto a mudar de lado para ajudar seu irmão favorito. Tenho uma surpresa para você. Eles faziam roubos pequenos e em propriedades. Eles não eram um perigo para a sociedade. Procura a chave, vai, procura a chave. O Billy viu o irmão mais velho como um exemplo. Ele achava que as coisas que eles faziam eram legais. Eles se achavam demais. A dupla fora da lei passava despercebida pela polícia até que Cole teve problemas sérios por roubo de carro. Por ser menor de idade, Billy apenas recebeu uma bronca. Mas Cole foi condenado a 18 meses na penitenciária estadual de Maryland. Aquelas pessoas ali são as piores que existem. Ele não ia fazer amigos naquele lugar. O que tá fazendo, moleque? Atrás das grades vai surgir um monstro.
Ele aprendeu a se tornar o tipo de indivíduo que podia causar muito sofrimento nos outros. Para trás! Cole e seus irmãos vão traçar uma trilha mortal pela costa leste dos Estados Unidos. Depois que você mata a primeira pessoa, a situação sai de controle. We figured that they couldn't send us back to prison if they couldn't talk. 19 de abril de 1973. Cole começa a cumprir sua pena de 18 meses na penitenciária estadual de Maryland. A segurança máxima nas prisões estaduais é igual ir da Liga de Amadores para a primeira divisão e ninguém quer enfrentar aqueles adversários. A prisão é um antro perigoso de tensão racial, raiva e violência. Quando o Cal entrou na prisão... E aí, moleque, tá fazendo o quê? Responde, caramba! Ele descobriu que existia uma gangue comandada pelos afro-americanos que miravam nos peixes novos, ou seja, nos prisioneiros novos. Vai, pessoal, circulando. A aparência dele não ajudou. Ele não era um homem grande. Eu tô de olho. Jovem, magro. Ele tinha um alvo colado na testa. 2 dias após sua chegada, a gangue começa uma rebelião e domina a cela de Cole. O Cal não tinha a mínima chance. Aquilo mudou a vida dele completamente. E foi aí que ele falou: isso nunca mais vai acontecer comigo. Eu vou dar um jeito de sair daqui e nunca mais eu vou voltar. Após um tempo no hospital penitenciário, Cole é transferido para o Centro de Correção Poplar Hill, uma unidade de segurança mínima. Não tinha torres com guardas, nem luzes de busca, nem muros altos que ele precisasse escalar. O Cal viu Poplar Hill como a oportunidade perfeita. Ele estava motivado a escapar. Ele passava cada minuto se concentrando na fuga. Ei! 48 horas após sua chegada, O que você tá fazendo? ele encontra aliados inesperados. Wayne? Seu irmão mais velho, Wayne Coleman, está na mesma prisão por ter roubado uma loja de bebidas. Quando Cal viu o Wayne, acho que ele ficou super feliz. Cara, eu não acredito que é você. O Wayne era uma pessoa com quem ele se importava e que tinha servido de exemplo para ele. Ele deve ter sentido um certo alívio com o irmão lá, por ter alguém que ele sabia que não era um inimigo. Cole conta para Wayne seu plano de fuga. Escuta, a gente tem que sair daqui, cara. O Cal falou: eu tô dando fora. E quem quiser vir comigo tem que estar preparado para ir pro inferno e abraçar o capeta. É só conseguir carro e arma e o resto se acerta, cara. Nós vemos que o poder passou de um irmão para o outro. Agora o irmão mais novo estava concentrado em fugir. Ele virou o líder. Ele era o incentivador. Então, teve uma troca. E aí, tá dentro? Com uma condição. Wayne quer participar, Ô, George. mas apenas se puder levar seu companheiro de cela, George Dundee. O George estava lá por causa de uma pensão alimentícia bem pequena, que ele não conseguiu pagar, e foi preso por isso. O Wayne controlava o George. Ele faria tudo o que o Wayne falasse para ele fazer. E ele vai também. O Cal não gostou daquilo, porque o George não era da família, não era do grupo, não era um dos irmãos. Por fim, Cole permite que George se junte ao grupo. Eles começaram a analisar a prisão para ver como ia executar o plano. 4 de maio de 1973. A fuga não teve nada de emocionante. Eles esperaram o guarda fazer a contagem da noite e assim que ele saiu daquela área, eles abriram a janela e simplesmente desceram. Os fugitivos logo roubam um carro e caem na estrada. Eles decidiram que o melhor era ir roubando vários veículos pelo caminho. Eles começaram a olhar as casas na região rural de Maryland para encontrar uma que eles pudessem invadir, sabendo que no interior a maioria das pessoas tem armas. Os fugitivos agora têm um veículo, dinheiro e armas. Eles vão para o centro de Baltimore para buscar mais uma coisa: o irmãozinho Billy. O Billy era mais um membro daquele grupo de irmãos e meio-irmãos que tinham ficado juntos esse tempo todo. O Cal queria ficar perto do irmão.
Eu disse que tinha uma surpresa pra vocês. A gangue estava reunida. Eles ficaram se abraçando, batendo nas costas uns dos outros, muito felizes de estarem juntos. Ah, cara, quanto tempo! O Billy pensou, ei, os meus irmãos voltaram. Eu vou sair para me divertir com eles. Com aquela mentalidade de 15 anos, ele não percebeu no que estava se metendo. No dia seguinte, bem cedo, Billy se despede dos outros. Aquilo foi demais. É, foi uma noite bem louca. O Billy queria ir para casa. Olha, é melhor eu voltar para casa. Ele ficou feliz com a visita dos irmãos, mas estava pronto para voltar para casa. Aí, eu tenho que ir trabalhar. Não, a gente vai pra Flórida. Flórida? É, a gente vai pra lá. Eles tiveram a ideia de ir para a Flórida. Talvez tenha tido um elemento de ousadia. Mas eles viram uma chance de colocar em ação essa grande aventura. Não era realista, era tonta, infantil, mas eu acho que foi isso que motivou o grupo. Na era anterior aos computadores, Cole e Wayne sabiam que sair do estado impediria que eles fossem capturados. Eles sabiam como o sistema da polícia funcionava. E sabiam que, em vários casos, a polícia não compartilhava informações com outras jurisdições. A década de 70 parecia um outro planeta. Você podia cometer um crime, pegar a estrada interestadual e virava anônimo. Não existia a possibilidade de transferir informação de um jeito tão fácil e rápido. Era muito comum ver criminosos trocando bem rápido de estado para estado. Na Flórida você tem mulheres bonitas de biquínis, você tem clima bom, tem todo tipo de praia. Ia ser uma vida maravilhosa. Vai, cara. Ah, vamos nessa. Billy concorda em se juntar à gangue. Condado de Fulton, Maryland. Menos de um dia após saírem de Baltimore, a gangue destrói a van. Mas eles logo encontram outro veículo que possam roubar. O Wayne estava com o capô aberto, trabalhando no carro. Os outros estavam esperando por ali. E aí, um jovem da região, o Richard Miller, passou de carro. O Richard, de 19 anos, era provavelmente o oposto dos outros. Ele era um atleta de sucesso e tinha feito tudo certo na vida. Aí, de quem é essa caminhonete? Agora é nossa. Eu sei de quem ela é e não é de nenhum de vocês. Aí, volta pro seu carro, cara. Richard está determinado a impedir que eles mexam no carro de seu vizinho. O Richard pensou que não ia ter nenhum problema com aqueles meninos. Ele estava pensando que ele tinha os punhos e os outros pensavam que eles tinham armas. Aí! Sai daqui, ô maluco! Eu não vou sair não, cara. O carro não é seu. Quem são vocês? Vai, Quem são lá. vocês? O Richard não entendeu que estava lidando com homens desesperados. Eram como animais e não se importavam em machucar alguém. Cole começa a exercer influência dentro da gangue. O Cal era o líder do grupo, o chefão quem tomava as decisões, e ele gostava da sensação de poder controlar as pessoas e forçar os outros a fazerem o que ele queria. Que isso, cara? Peraí! Peraí! Ei! Go! O Richard não ficou com medo deles, e isso deixou os quatro furiosos. Eles queriam se sentir poderosos e no controle. Que sai, isso? Cara, você tá tem que ir embora! O Richard comentou que ia identificar os quatro. E eles se olharam e entraram em acordo. Aquilo não podia acontecer. Entra no carro. Eles falaram que precisavam se livrar do Richard e, de repente, esses meninos que cometiam pequenos furtos viraram pessoas capazes de matar. Eles levam Richard para a floresta onde ninguém poderia ouvir o que eles estavam prestes a fazer. O Wayne falou para o Richard andar em direção às árvores. E o Billy foi atrás dele. Ajoelha aí. O Billy não tinha ideia do que ia acontecer. Pegaram uma corda no porta-malas e ele imaginou que só iam deixar o Richard ali. Billy recebe a ordem de amarrar as mãos de Richard. Ele olhou para trás e o Wayne pegou uma pistola e falou para o Billy sair de perto. Aí o Wayne se inclinou e disparou. O quê? Foi uma decisão no calor do momento, e eu acho que isso deu uma sensação de poder e de gratificação para ele. Isso foi demais, cara!
O sangue do Richard estava escorrendo pelo chão e ele estava morto. O Billy não estava acreditando, não fazia ideia de que aquilo ia acontecer e ficou extremamente perturbado. Tá brincando, né, Wayne? Como Billy ficaria com aquilo? Qual seria o próximo alvo daquela energia explosiva? Não tem testemunha. Não tem testemunha. Relaxa. Naquele momento, o Billy percebeu que eles ainda eram os irmãos dele. Mas ele não conhecia mais essas pessoas. Ele tinha visto um lado dos irmãos que ele era incapaz de imaginar e de aceitar. Ele queria escapar, mas não sabia o que eles iriam fazer com ele. E eram os irmãos dele. Então foi um choque enorme. A gangue parte para a Flórida construindo uma trilha constante de crime ao longo do caminho. Ficavam procurando dinheiro, procurando objetos que pudessem vender, ficavam procurando armas. A vida deles ia ser assim. Na estrada, lojas de conveniência fornecem dinheiro rápido para os fugitivos. Eles entravam nessas lojas, apontavam as armas, exigiam dinheiro e iam embora. Billy corta as linhas telefônicas em cada parada para impedir que a polícia siga seu rastro. Eles deviam estar pensando, se eu roubar uma loja, quando o caso começar a ser investigado, eu já vou estar a 2 estados de distância. Se você continuar se mexendo, é muito fácil escapar nessas regiões como os ladrões de estradas faziam no século XIX. Era a mesma situação. Quando os irmãos cruzam a fronteira da Geórgia, eles estavam desesperados pelo próximo grande roubo. Estavam ficando sem dinheiro, estavam perdendo a paciência e se sentindo desesperados. Quem cruzar seu caminho irá pagar o preço. Donaldsonville, Geórgia. Ned Alday e seu filho Jerry estão terminando um dia de trabalho árduo no campo. Aquela família trabalhava com agricultura e eram pessoas religiosas que frequentavam a igreja. A família Alday era o exemplo máximo de uma família unida. A ironia não podia ser maior entre eles e os irmãos Isaac e Coleman. Eles eram totalmente o oposto. Conforme Cole dirige por uma pequena estrada do interior, ele avista a fazenda da família. Eles decidiram roubar a propriedade. Entraram e não tinha ninguém lá. Eles estavam atrás de dinheiro, qualquer tipo de armas, joias ou qualquer coisa que pudesse dar um dinheiro rápido. Aí, molecada, vocês vão gostar de ver isso aqui. O Carl encontrou um coldre muito interessante e atraente, estilo faroeste, com um revólver com um tambor de 6 balas e um chapéu. Aê! Mãos pro alto. Não aponta pra mim. Aí, se cuidem, cowboys. Ele ficou se exibindo um pouco e o Wayne falou, você parece o Billy the Kid, que foi uma certa provocação. Legal. É. A diversão termina quando Ned e Jerry chegam em casa. Aí, vem cá. Os dois ficaram chocados. Quem eram aqueles homens com pistolas na mão e com jeito de delinquentes? De onde eles vieram? Se acalma, vamos Põe as mãos na conversar. cabeça. Vamos conversar. Ficou óbvio que os meninos estavam roubando a casa, mas eles não perceberam que a situação ia passar disso. As coisas são O que a assim. gente vai fazer? A gente vai amarrar os dois. Cole e Wayne começam a discutir sobre o que fazer em seguida. Eles tinham visto o rosto deles, mas e daí? Muita gente já tinha visto o rosto deles em situações parecidas. É só amarrar os dois aí. Se alguém aparecer aqui, a gente nunca vai sair daqui. Você sabe disso. O que ficava passando pela cabeça do Cal era sem testemunhas. Se eles estiverem mortos, não podem falar nada. Levanta. Levanta. Vai, levanta. Isso. Depressa. Vai, Vai. anda. Onde eles vão? O Billy viu a química entre os dois irmãos e em algum momento ele deve ter se perguntado: quando vão se virar contra mim? Os irmãos e George precisavam sair de lá o mais rápido possível, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde a polícia ia aparecer.
Mas a fuga é impedida pela chegada de Mary Alday. A Mary não percebeu que o maior pesadelo possível estava esperando por ela quando ela abrisse a porta. Antes que o dia acabe, mais sangue será derramado. O Cal falou, qualquer um que ficar no nosso caminho, a gente mata. Se eles estiverem mortos, não podem falar nada. Os fugitivos Cal Isaacs e seu meio-irmão Wayne Coleman acabam de assassinar Ned e Jerry Alday. Eles não tinham que matar os dois. É por isso que é tão terrível. Eles tinham sede de sangue e gostavam da parte cruel do trabalho. O pesadelo da família Alday está apenas começando. Donaldsonville, Geórgia. Nos 15 minutos seguintes, mais 3 homens da família Alday chegam em casa. Cal e Wayne matam todos eles. Eles literalmente viraram máquinas de matança no piloto automático. Com cadáveres acumulando por toda a casa, é hora de sair do local rápido. Um deles falou, tem alguém chegando. Eles olharam pela janela e tinha outro carro chegando. Era Mary Alday. Eles não conseguiam acreditar que tinham acabado de cometer assassinato e mais uma pessoa estava chegando. Ela chegou em casa e, claro, viu aqueles homens estranhos, todos armados, e ficou em estado de choque. Ela devia ter ficado pensando, o que eu faço agora? Pai, para com isso, cara! Já chega! A gente tem que ir! O Billy ficava pensando que eles tinham que sair de lá e falou, o que vocês estão fazendo? Vamos embora. Você pode sair. Você também, George. O Cal falou pro Billy e pro George saírem de casa, pegar todas as coisas e colocar no carro da Mary. Por favor, não, não. Cal quer privacidade para o que está prestes a fazer. O Cal estuprou a Mary. Era tudo questão de poder e questão de humilhação. As duas coisas. Quando terminou... E aí, você também tá afim, irmão? O Wayne fez a mesma coisa. Ele incentivou o irmão a ir ainda mais longe. O outro tinha que seguir, senão era fraco. Por favor, não. Depois de tudo que tinham visto naquele dia, Billy e George esperavam ouvir disparos. Por que estão demorando tanto? Mas Mary continua viva. Então, quando eles saíram de casa, o Billy e o George ficaram surpresos de ver que ela estava com eles. Eles se perguntam que tipo de jogo perigoso Cal estaria jogando. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, porque eles estavam com ela e, basicamente, aquilo era um sequestro. Então, o que fariam com ela? 6 da tarde. Os fugitivos abandonam o próprio carro e levam Mary para uma área de floresta a 10 quilômetros de distância. Billy está rezando para que eles a abandonem no local. O que você tá fazendo, hein? A gente vai se divertir um pouquinho. Cal perguntou se o Billy queria brincar um pouco com a Mary, e o Billy ficou horrorizado e falou que não. Também quer um pouquinho, Billy? Não! Ele só tinha 15 anos, e ele não queria se envolver com tudo aquilo. Peraí, mas e eu? E o George Dundee falou, mas e eu? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cal queria que o George sujasse as mãos pela primeira vez. E o que aconteceu foi que George se afastou um pouco com a Mary e a estuprou. Ele estava sendo observado pelo Cal, o Wayne e o Billy. Mostra pra ela quem manda. E eles fizeram comentários. Achei que era mais forte que isso. A brutalidade ainda não acabou. Eu vou ter que fazer isso aqui sozinho? O George e o Cal começaram a discutir para ver quem ia matar a Mary. Deixa comigo. Manda ver. O George queria matar a Mary. Levanta! Agora, ele era parte do grupo mesmo. Levanta! Eu mandei você levantar! O George não tinha escapatória. Ele estava com eles pro que der e vier. Os irmãos sabiam que o George tinha que fazer parte daquele crime. Eles tinham que espalhar a sede de sangue.
Por favor, deixa eu arrumar minha blusa. E aí ela implorou, mas ela não falou, não me mata. Ela só falou, deixa eu colocar a roupa antes de você me matar, porque ela não queria que o corpo dela fosse encontrado nu. De costas! A gente não tem o dia todo. Simplesmente foram embora e a deixaram lá como se fosse lixo do lado da estrada. Tá chorando? O Billy ficou com remorso. Ele estava se sentindo culpado e estava chorando. Engole o choro. Eu já mandei parar. Pela inocência dele, que ele tinha perdido. O Billy não conseguia acreditar no massacre que eles tinham cometido. Entra no carro, Billy. Ele olhou para os irmãos e não teve dúvidas de que eles gostavam daquela sensação de poder. 15 de maio de 1973. No dia seguinte cedo, membros da família estão preocupados e pedem que o delegado verifique a casa da família Aldey. Sabiam que tinha alguma coisa de errado porque todos os carros estavam lá. As luzes estavam apagadas, ninguém tinha visto nada. No interior, ele descobre uma chacina. 5 homens da família Aldey haviam sido executados. Quase todos os homens da família tinham sido assassinados. Ned, o pai, e os filhos Jerry, Aubrey e Jimmy. E até o Chester, irmão do Ned. Foi uma tragédia. Foi um dos piores crimes da Geórgia. Aquela era uma cena horrível, com vários homens que estavam deitados de costas e tinham sido executados com múltiplos disparos. Tinha sangue pela casa inteira. Era uma cena terrível e revoltante. E não tinha como processar aquilo emocionalmente. Mais tarde, os investigadores encontram o corpo de Mary na floresta. O corpo dela estava em cima de um formigueiro, o que aumenta ainda mais a degradação, o desrespeito com o corpo dela e mostra o quanto eles não estavam nem aí. Eu não curti ela, não. As notícias sobre os assassinatos se espalham pelo sul da Geórgia como um furacão vindo do inferno. Foi praticamente assim. Um dia existia a família Aldey e no dia seguinte não existia mais. Todo mundo cresceu junto naquela comunidade. Então um crime daquele porte deixou a comunidade perturbada, porque tudo virou de cabeça para baixo. Os moradores da cidade exigem respostas, mas os detetives não têm nenhuma informação para dar. Tinham evidências físicas, tinham impressões digitais. Mas em 1973, não existe uma base de dados criminais que seja nacional. As impressões iam ter que ficar num arquivo, esperando uma identificação. Devem ter pensado que eram pessoas loucas. Talvez alguém na cidade tivesse algum problema com a família Aldey. Mas ninguém sabia de nada. Um dia estava tudo bem, e no outro 6 pessoas são assassinadas. E eles não tinham ideia de quem tinha cometido o crime. 15 de maio de 1973. Wayne e Cole se afastam o máximo possível da fazenda da família que assassinaram. Eles viajaram para o Alabama. A ideia deles era passar bem rápido de um estado para o outro. Billy está se afastando do grupo. Ele não consegue apagar a lembrança dos atos dos irmãos. Ele ficava chorando e, na opinião dos outros, ele estava sendo um bebê, um fracote, não um homem. Eles perceberam que o Billy não tinha estômago para aquilo, e eles tinham. Cole, a gente tem que dar um jeito nisso. Dá um jeito no quê? Eu já vi como ele tá. Ele vai estourar. Ele não Eu tô vai falando, estourar. Ele vai estourar. Wayne chamou Cole para conversar e falou: a gente não consegue controlar o Billy. Não sabemos o que ele vai fazer. É melhor a gente se livrar dele. Vou fazer o que tem que ser feito. De costas! A tensão entre Billy Isaacs e os irmãos mais velhos devido ao assassinato da família Aldey chegou ao ponto de ebulição. Wayne falou: a gente precisa matar o Billy. E o Cal falou: não podemos matar o nosso irmão. E aí o Wayne respondeu: ele não é meu irmão. A consciência pesada de Billy é um risco para a gangue. O dia seguinte. Irmão está contra irmão. E Cole terá que escolher um dos dois lados.
O Billy era a única pessoa no mundo que idolatrava Carl Isaacs. Ei, vai ficar tudo bem. De jeito nenhum ele ia deixar alguma coisa de ruim acontecer com a única pessoa que conseguia aumentar a autoestima dele. Então, Carl tinha que fazer alguma coisa para salvar a vida do irmão. Eles tomaram a seguinte decisão. Ei, vamos voltar para casa. Vamos voltar para Baltimore. Me leva para casa. Por favor. A gangue decidiu deixar Billy em casa e seguir para o Canadá. Era um plano bom e resolvia o problema de todo mundo. O Billy ia parar de incomodar o Wayne, eles iam continuar juntos e fugir para o Canadá. O laço entre os irmãos é o que está prestes a destruí-los. Bradshaw, Virgínia Ocidental. Faltando menos de um dia para chegarem em casa, os fugitivos estão quase sem gasolina e sem dinheiro. Eles param para roubar uma loja de conveniência. Eles entraram na loja, apontaram as armas e aí amarraram os funcionários e os clientes. Pegaram o dinheiro e saíram correndo até o carro. Eles não mataram ninguém nessa loja do interior. Por que deixaram essas pessoas vivas? E por que mataram Richard? E por que mataram a família Alday? Eu não sei exatamente o motivo. Eles cometeram um erro. Não cortaram o fio do telefone antes de fugirem. Então, um dos funcionários conseguiu escapar e ligou para a polícia. Billy cortou o fio do telefone. Ao anoitecer, a polícia começa a caçada pelos irmãos. Não demorou muito para eles encontrarem uma blitz. E não podiam fazer nada a não ser abandonar o carro. Agora eles estavam a pé. Corre, por aqui, por aqui! Os policiais saem em perseguição. O George entrou em pânico e se escondeu. Não se mexe! George é capturado rapidamente. Qual o seu nome? George, senhor. Ele estava completamente assustado. A polícia não faz ideia sobre o assassinato da família Alday. Mas tudo muda quando eles veem um relógio no punho de George. George. Sim, senhor. Onde conseguiu esse relógio? O George Dundee estava usando um relógio de pulso feminino. O que é uma coisa muito estranha para alguém daquele tipo. O George era tão ignorante que ele contou para a polícia quem ele era e que estava usando o relógio da Mary. Então, na hora, eles puderam associar o George e os irmãos Isaac com o massacre da família. Cadê seus outros amigos, George? O George abriu a boca na hora. Ele contou tudo para os policiais. Vem comigo, vem comigo! A polícia começa a vasculhar a floresta em busca dos irmãos. Os irmãos sempre afirmavam, principalmente o Carl, Continua! que nunca seriam levados com vida. Vem, Carl, vem! Que não importava o que acontecesse, eles iam se suicidar. Os irmãos saíram correndo para o meio da mata e a polícia foi bem esperta nessa hora. Eles eram homens da cidade. Não faziam ideia de como se virar no meio da floresta. Então eles pensaram, sabe o que vamos fazer? Tá escuro. Vamos circundar toda essa área com policiais e de manhã a gente começa a fechar o cerco. Ao amanhecer, a polícia encontra o grupo. Por fim, alguns policiais localizaram os irmãos Isaac e o Wayne. Fiquem quietos, mãos pra cima! E foram presos. Presos! Não teve nenhum tiroteio acalorado, não teve nenhum ato de heroísmo. Tudo acabou com resmungos dos irmãos. Donaldsonville, Geórgia. Os 4 fugitivos são levados de volta para a Geórgia, mas apenas 3 vão a julgamento pelos assassinatos da família Alday. O advogado do Billy fez um acordo. O Billy ia testemunhar contra os irmãos e, em troca, ia ser acusado de arrombamento e de sequestro, com um máximo de 40 anos atrás das grades. Durante todos os depoimentos, a gente não viu um sinal de remorso da parte do Carl Isaacs, do Wayne Coleman e do George Dundee. O depoimento de Billy sela o destino dos outros 3. Wayne Coleman e George Dundee recebem prisão perpétua. A mente por trás dos crimes, Carl Isaacs, paga o maior preço de todos. Carl Isaacs foi condenado por 6 assassinatos e recebeu 6 sentenças de morte.
5 anos após os assassinatos, Call é entrevistado para um documentário sobre presidiários no corredor da morte. We went in the trailer about 4 o'clock. And, like I say, we were after money. Pela primeira vez, ele admitiu ter matado a família Alday. Call começa narrando os assassinatos de Ned e Jerry. When the first 2 men pulled up, all 4 of us were armed, and we knew that they could identify us. So, rather than tie them up and just leave them, we figured that they couldn't send us back to prison if they couldn't talk. And both of them were shot. Pouco depois, outros 2 homens chegam na casa. Chester, filho de Ned, e seu irmão, Aubrey. They didn't look like they were getting out of the truck, so I told Billy that we'd go out and bring them in. I took one of them into the south bedroom. Wayne took the other one into the north bedroom. Both of them were shot. We heard a tractor pull up in the driveway. O último homem a aparecer é Jimmy Alday, irmão de Jerry. Wayne looked out the window, and he just waited for the man to come to the door. When the man knocked, Wayne opened the door and threw down on him and told him to come on in. We shook him down. Told him to lay on the sofa in the living room. No sooner than he shot him when Mary Alday pulled up. I told Wayne and Billy to go out and transfer the guns and stuff from our car to her car. While they were gone, I raped Mary Alday. While I was doing that, Wayne came in and he raped her. Deve ter uma ala especial no inferno para pessoas como o Carl Isaacs. Nenhuma vez ele demonstrou qualquer tipo de remorso. O Carl Isaacs é realmente um ser humano ruim, e eu falo isso com certeza absoluta. Ironicamente, quando Call recorre à sentença, suas próprias palavras o condenam à morte. Mais de 40 anos depois, a lembrança de uma família que destruiu outra continua assombrando a população. Eu acredito que o Wayne Coleman, o Carl Isaacs e o Billy eram incapazes de sentir empatia. E os membros da família Alday eram simplesmente um estorvo e podiam ser descartados. A família Alday morreu porque eles enfrentaram uma família que era exatamente o oposto deles. Sem amor, sem respeito, com indivíduos violentos que não tinham consciência. Billy Isaac recebeu liberdade condicional em 1994. Morreu em 2009. Wayne Coleman permanece na prisão na Geórgia. Em maio de 2003, Carl Isaac foi executado. 3 membros da família Alday estiveram presentes.